Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre a RS 477, a Rodovia do Desenvolvimento. Cerca de 20 quilômetros que faltam a serem pavimentados aqui na região do Alto Uruguai e que vão ligar a nossa região ao Nordeste Gaúcho pelos municípios de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Muitos estudiosos e pessoas estão trabalhando nesta área para que essa obra seja concretizada. Uma delas é o professor universitário Júlio Brondani, que está conosco aqui nos estúdios hoje, e ele que também é empresário. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no Bom Dia. Uma saudação especial a todos e a você, Leandro, a satisfação é toda nossa. Bom, vamos começar a falar um pouquinho da RS 477. Eu queria saber por que motivo o senhor começou a trabalhar nesses estudos, o senhor que tem trazido alguns dados, apresentado nas redes sociais, encaminhado e conversado com autoridades. O que lhe motivou a trabalhar nesse projeto também? Na verdade, a Unicampus de Erechim sempre esteve ligada a todas as regiões e a todas as fronteiras. E esse trabalho vem de longos anos e o que nós estamos fazendo é apenas dar a nossa contribuição às autoridades que estão trabalhando, à imprensa que está divulgando, na necessidade que nós temos de voltar às nossas origens. Se nós olharmos a nossa história, a ocupação desta região norte e da nordeste, assim como na região da Anzope, ela é uma ocupação idêntica há 100 anos. Imigrantes europeus que vieram para cá e que, através do seu trabalho, construíram estas regiões. Inicialmente nós éramos ligados por estradas sem pavimentação e nos últimos anos as regiões foram separadas pela falta desta ligação asfáltica. E os próximos 100 anos nossos dependerão de todas as regiões, seja a ligação lá por Campinas, seja Aratiba ligando com Itá, seja aqui Carlos Gomes, Áurea e Centenário ligando com São João da Artiga, dependem destas obras de infraestrutura, bem como as demais aqui da região. E não há tempo a perder. Os próximos 100 anos precisam disso. E isto só vai se obter unindo forças, deixando de lado as questões político-partidárias, as questões ideológicas, e buscando pela ciência e pelo diálogo esta união. O que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa secundária de dados. Esses dados já estão publicados. O que nós estamos fazendo é sistematizando e colocando à disposição de todos, para que todos tenham a consciência da importância da união destas regiões. No mundo da terceira década, nós estamos falando em 2030, todos são adversários de todos sob o ponto de vista geopolítico. Países contra países, regiões contra estados, e o que nós precisamos em termos regional é que, ao contrário de todos sermos contra todos, todos nos unirmos para nos defendermos do todo. Hoje o comércio, ele não deixou de existir durante a pandemia. O que mudou foi a forma como o consumidor final fez as suas aquisições, e notadamente pelo comércio eletrônico, que houve um salto muito grande. Mas nós precisamos estar em dia com isso, mas ao mesmo tempo unidos para reaproximarmos as regiões, uma vez que, como eu disse, há 100 anos atrás nós já éramos unidos pela mesma causa, uma causa da imigração. Professor Brondani, nessa pesquisa que o senhor está ainda fazendo levantamento de dados, já apresentou alguns resultados, quais apontamentos o senhor pode nos já trazer e mostrando que é possível a realização desta obra aqui na nossa região? A obra ela vai precisar de força, da força da união e da força política. E eu fiquei muito satisfeito com os dois presidentes das duas associações estarem
juntamente com os prefeitos, preocupados e também fazendo este movimento. Os números que estão divulgados aí num quadro sintético, eles demonstram o potencial desta união. A partir de amanhã, que nós estaremos divulgando município a município, e depois vamos unir em ranking, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos outra saída a não ser estarmos unidos, por conta, evidentemente, das diferenças de tamanho e também de PIB per capita, aonde somente a união vai garantir o futuro nosso. Mas só para dar uns dados aqui, nós temos, unindo as duas regiões, quase 13 mil quilômetros quadrados de área, 370 mil habitantes. Evidentemente que aqui a gente precisa fazer todos os filtros. A região de Lagoa Vermelha já não viria para cá, Tapejara também não, mas as demais, nós estaríamos indo para lá e eles indo para cá, porque essa estrada não é importante para Erechim, é importante para as duas regiões, seja no que diz respeito ao transporte de produtos do agronegócio, seja na área de turismo rural, seja na área de turismo das águas. Ambas regiões poderão ter uma sinergia muito melhor do que andar sozinhas. O PIB, que a região norte é 9 bilhões, 10 bilhões, e a região nordeste é 6, passa a ser 15 bilhões. Esse PIB se conversando, essas riquezas se conversando, isso é natural, do ponto de vista econômico. O crescimento do mercado é gente, renda e acesso. Isso é mercado. Nós vamos somar aqui a população de 370 mil, nós vamos somar aqui os domicílios, são 94 mil domicílios, 94 mil casas e apartamentos. Quando estas regiões passarem a conversar, esse comércio vai se potencializar mais. Na área de serviços, então, nem se fala. Serviços educacionais, serviços na área de saúde e demais serviços, uma região irá complementar a outra. Nós temos 32 municípios numa região, 19 noutra, mas esses dados todos vão passar a andar integrados. Arrecadação de ICMS, 494 milhões, as duas regiões arrecadaram em 2020. Ora, se a gente multiplicar isso por 5 anos, por 10 anos, por si só esses números nos dão a tranquilidade para dizer de que nós precisamos gerir também os nossos recursos e eles precisam retornar. Não é pouca coisa 494 bilhões de riquezas geradas pelas duas regiões. O número de eleitores, eu sou um pouco contrário a essa falácia que se diz que não há clima para unir interesses em torno de candidaturas viáveis. É pensar muito pequeno. Com 285 mil eleitores, se houver união, a força da união pode eleger 2 deputados federais, 4 ou 5 estaduais, se nós olharmos para a mesma direção. Cada município que tem que cuidar dos seus interesses, sim. Cada população tem que cuidar dos seus interesses, mas no mundo da terceira década ninguém faz mais nada sozinho, e 285 mil eleitores fazem muita diferença. E Santa Catarina já faz isso há muito tempo. Elege-se prioridades, o campo da ideologia fica separado nesse momento e busca-se o interesse, evidentemente,
das populações e dos segmentos geográficos marcados pelos municípios. Capacidade de consumo desses dois municípios e dessas duas regiões. Os 94 mil domicílios urbanos, né? Não estou falando nem dos rurais. E também a população de 370.100 pessoas vão consumir, somente na área do consumo pessoal, 7 bilhões em 2020. Isso é um número espetacular. Como nós já estamos em 2021 e não em 2020, esses dados são de 2020, nós veremos que haverá um crescimento aqui, pelos dados que eu tenho de Erechim, eu recebi sexta-feira, eu recebo anualmente todos os dados de consumo e de população, enfim, e também o potencial de consumo de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um crescimento para 2021, haverá crescimento aqui também, mas os dados de 2020 são bem próximos. Frota de veículos, 260 mil, claro que aqui está incluído caminhões, ônibus, motos, mas enfim, a mobilidade, seja a mobilidade urbana ou a mobilidade incluída aí da área econômica, ela gera aqui uma frota de 260 mil veículos, que vão precisar de manutenção, que vão precisar de reposição, que vão precisar de troca, e nós não podemos acreditar somente a estes 20 quilômetros, porque há outros fatores que precisam, mas a união pelos 20 quilômetros daqui, pela união com o ZOP, naquela ponte, pela união que o município de Aratiba e o Estado estão fazendo com o Itar, vão nos dar, tem o potencial de nos abrir a mente e também nos dar a oportunidade de dizer que juntos somos mais fortes. Pois é, professor, eu ia falar exatamente isso que, bom, o senhor no tempo que o senhor já convive aqui em Erechim e trabalhou à frente de diversas áreas e projetos e entidades, sabe bem a importância dessas ligações. Por exemplo, a BR-470, a RS-470, que se não for a SC-470, que liga aqui em Erechim, a região de Chapecó, quando ela foi asfaltada, muitas empresas daqui conseguiram negociar muito mais com Santa Catarina e vice-versa. Santa Catarina também se aproximou mais da nossa região, né? Então, a importância dessa ligação que vai abrir. E o senhor fala muito bem dessa questão do mundo globalizado. A gente já vê essa questão agora nas vacinas, né? De um governo disputando com o outro, essa questão que pode se acirrar para os próximos anos. Então, concluindo essa questão, podemos dizer que apenas a união da população pode realmente fazer com que essas obras aconteçam, tendo em vista que, claro, são projetos que dependem da união do governo federal, realizadas muitas vezes pelo governo do estado, no caso dos asfaltos, mas só vão acontecer se as populações se unirem e decidirem a forma correta? Isso vai demandar, em primeiro lugar, a responsabilidade de cada um pelo todo, o comprometimento individual das instituições, das associações, das entidades, com o êxito do todo. O protagonismo, temos que deixar do lado a pequenez de sermos protagonistas individuais para buscarmos o melhor para o todo. O conhecimento destes dados e também das ações que os líderes estão fazendo, das entidades de classe, dos presidentes das duas associações, dos prefeitos municipais, e passar isto para a população, para que ela esteja informada e ciente disso. O mundo da terceira década é o mundo dos preparados e é o mundo da ação. Não é mais, nunca foi, mas agora acabou a era do eu penso assim e eu acho que deve ser assim. A verdade, ela é universal e palavras são palavras, ações são ações,
mas apenas resultado é o que interessa. Explicações por explicações não cabem mais. Então, só para a gente ter uma ideia o quanto é importante que essa obra comece esse ano. Eu estive falando com o prefeito Polis, que é presidente da AMAL, há recursos para 10 quilômetros que vão ser anunciados pelos deputados aqui da região. Muito bem. É necessário que esses 10 quilômetros sejam executados. Por quê? Porque o ano que vem há troca de governador. Uma vez que o governador atual falou que não quer ir à reeleição, ele não quer mais ser governador, ou colocar o seu nome para a disputa. Um novo governador, do jeito que andam as finanças do Estado, vai dizer, nos primeiros 2 anos, que ele pegou o Estado quebrado, como todos os outros governadores falam. E de novo lá se vão 2 anos. Não há mais tempo a perder. O tempo anda muito rápido. E nós não... Esses 100 anos do futuro dependem de 2 ou 3 anos agora. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui ao Grupo Bom Dia. Destaco que nas nossas edições impressa e digital, essa nossa conversa também estará disponível. Muito obrigado, professor, pela sua vinda. O Grupo Bom Dia fica sempre com as portas abertas para que o senhor venha aqui trazer mais sobre essas informações e outras pesquisas que o senhor está sempre à frente aqui na nossa região. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Gostaria que a audiência toda, ela é, além de ser grandiosa, ela tem uma abrangência das 2 regiões, que se engajassem nestas ações regionais e que tomassem conhecimento do nosso tamanho. O nosso tamanho é importante, a nossa região é muito importante, os nossos empregos e a nossa renda dependem de nós. E fico também à disposição para sempre que, se for necessário, estou à disposição aqui do Grupo Bom Dia e mais uma vez agradecendo a oportunidade. Muito bem, você pode rever essa entrevista no site www.tvbomdia.com. Até o próximo programa.